Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo de Direito Penal, mais uma videoaula, então parabéns para você que está estudando, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Antes de começar a falar sobre o que a gente vai conversar hoje, vou deixar para você na tela aí minhas redes sociais, meu Instagram, Professor Cenoura, meu Instagram de professor, meu Instagram pessoal, para quem quiser dar uma olhada lá como é que é o nosso dia a dia, e o canal do YouTube, o canal do Cenoura, tá lá. Quem quiser também entrar no meu site, o meu site ele é professorcenoura.com.br, beleza? professorcenoura.com.br, pode entrar lá à vontade. Qualquer dúvida pode falar comigo no direct do Instagram, tirar suas dúvidas, etc. E a gente tem o maior prazer de poder ajudar o maior número de gente por lá. Tranquilo? Então olha só, hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre um tópico específico do seu edital, que é o quê? Conflito aparente de normas, tá? Então, vamos falar sobre o conflito aparente de normas. E para começar a falar do conflito aparente de normas, tá aí na tela para vocês, a gente vai falar sobre a unicidade de fato. Na verdade, quais são os requisitos para que eu tenha um conflito aparente de normas? O que é o conflito aparente de normas? É uma situação que você olha para aquela situação e você fala o seguinte: uai, tem como aplicar duas leis aqui. Tem como eu aplicar o Código Penal e tem como eu aplicar o Código de Trânsito. E agora, o que eu aplico? Esse fato que aconteceu, ele consegue encaixar em mais de uma norma. E aí dá um conflito. Só que esse conflito ele é só aparente, porque existem regras que a gente usa, princípios que a gente vai usar para resolver esse conflito, esse negócio que parece um conflito, mas não é. Então quais são os requisitos para que eu use o conflito de normas, Para que eu use os princípios? Eu tenho um fato em que gera uma pluralidade de normas aplicáveis. E essas normas são vigentes, Lógico. Então eu tenho um fato só e esse fato vai gerar a oportunidade de aplicação de mais de uma norma. Aí dá esse tilt, Você fica, meu Deus, e agora? Que norma que eu aplico nessa situação? Para isso, para resolver que norma você aplica, a gente tem 3 princípios que são muito importantes você levar para a sua prova. 3 princípios. Princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção ou absorção. Beleza? A gente vai destrinchar nesse vídeo para você esses 3 princípios. A gente vai resolver algumas questões que mostram como que isso é cobrado em concurso, tá? Então, é um vídeo para quando acabar você saber tudo desse assunto. Tudo, sem dúvida de nada, beleza? Então vamos lá, olha só, princípio da especialidade. O princípio da especialidade é o seguinte, gente, olha, a gente tem a regra de que a norma especial, ela prevalece sobre a norma geral. Mas como assim norma especial e norma geral? Olha só, a gente tem, por exemplo, o Código Penal. O Código Penal é uma norma geral, é um geralzão, um apanhadão de tudo. Só que existem normas muito específicas. Por exemplo, eu tenho um Código Penal que tem um monte de crime e eu tenho a Lei dos Crimes Ambientais, que é uma lei específica só para crimes ambientais. Eu tenho o Código de Trânsito que tem lá as partes dos crimes, que são crimes que são cometidos no trânsito. Então, imagina que eu tenho um homicídio culposo. O homicídio culposo, ele está previsto no Código Penal e ele está previsto no Código de Trânsito. Fala, meu Deus, aconteceu um homicídio, eu estava dirigindo, atropelei alguém sem querer. Nesse caso, eu aplico qual? Porque ele se encaixa no Código Penal e ele se encaixa no Código de Trânsito. Que artigo que eu aplico? Qual dos dois eu uso? E aí a gente aplica o princípio da especialidade. E esse princípio, ele diz o seguinte: a lei especial, ela prevalece sobre a lei geral. Então, se eu tiver esse conflito aparente entre a lei especial e a lei geral, vai prevalecer a lei especial. E aí embaixo eu coloquei uma pergunta, a mais grave, a mais benéfica, por quê? Nem sempre, pessoal, a lei especial vai prever uma pena mais grave. Às vezes você olha e você fala, uai, mas se eu aplicar especial, a pena vai ser menor do que se eu aplicar a geral. Mas quem disse que na regra do princípio da especialidade tem que usar a lei mais grave? Não é a lei mais grave que você usa, é a lei mais especial. Ainda que a lei mais especial seja mais branda, seja mais benéfica, não interessa qual que é a pena, por exemplo, prevista no Código Penal e qual que é a pena prevista no Código de Trânsito. O Código de Trânsito ele é especial por si só. Só de eu analisar em abstrato que foi um crime que ocorreu no trânsito, eu já sei que eu vou aplicar o Código de Trânsito, eu não preciso ver qual que é a pena, eu não preciso analisar o fato em si.
entendeu? É uma análise muito abstrata que acontece. Por isso que quando pergunta lei mais grave contra a lei mais benéfica, negativo, não tem nenhuma comparação entre a gravidade das leis especiais e gerais, tá? A lei especial, ela sempre vai prevalecer sobre a lei geral. E como eu falei, é uma análise que a gente faz em abstrato, né? Você não precisa analisar o caso concreto específico para saber que vai ser usado o princípio da especialidade. Basta você ver que foi um crime no trânsito, que você já sabe que vai usar o Código de Trânsito em vez de usar o Código Penal. Beleza? Esse é o princípio da especialidade. Lei especial prevalece sobre lei geral. Leva isso para sua prova. Leva isso para sua prova. Beleza? Agora vamos falar do princípio da subsidiariedade. Olha só a diferença. A lei primária, ela prevalece sobre a lei subsidiária. A lei primária prevalece sobre a lei subsidiária. Eu vou falar logo aqui do exemplo, tá? Estupro e constrangimento ilegal. O constrangimento ilegal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, fazer uma coisa que não é para fazer, ou deixar de fazer uma coisa que a lei manda fazer, por exemplo. Isso é constrangimento ilegal. Agora, se eu uso constrangimento ilegal com a finalidade específica de conseguir conjunção carnal, ato diversa conjunção carnal, ato libidinoso diversa conjunção carnal, eu vou ter um estupro. Você percebe que o estupro ele contém um constrangimento ilegal, mas ele é específico. É um constrangimento ilegal específico. Então, a finalidade específica. Se eu tiro essa finalidade específica do estupro, ele vira um constrangimento ilegal. Mas e aí? Se eu tiver lá, você olha assim no tipo penal, constranger alguém mediante violência à conjunção carnal. Você percebe que tem um constrangimento ilegal? Encaixa no artigo do constrangimento ilegal? Encaixa. Eu estou constrangendo alguém usando violência para fazer uma coisa que a pessoa não quer, o que a lei não manda. Agora, encaixa no estupro? Encaixa. Fala, meu Deus, conflito de normas. Só que você percebe que esse conflito é só aparente. Por que ele é só aparente? Porque eu tenho uma norma que é especificazinha, que fala da finalidade, da condição carnal, que é o estupro, e uma norma mais geral, que é o constrangimento ilegal. Inclusive, o constrangimento ilegal, ele fala lá, olha, se não for punido por crime mais grave, entendeu? Então, você quando for analisar o fato, você tem que pensar o seguinte, olha, esse crime aqui, esse fato, ele constitui outro crime, ele por exemplo, ele está contido em outro crime. Todos os crimes subsidiários, você só vai utilizar quando não for utilizado o crime mais grave. Vou dar outro exemplo, disparo de arma de fogo em via pública. Olha, o disparo de arma de fogo em via pública, você concorda comigo que se eu quero matar alguém, eu vou lá, compro uma arma, eu vou estar portando a arma, eu vou disparar a arma e eu vou cometer um homicídio. Tá percebendo? Agora, eu só vou responder pelo disparo de arma de fogo se eu não for responder por outro crime mais grave. Se eu for responder por um crime mais grave, aí eu não respondo por disparo de arma de fogo, né? Então, na verdade, agora eu acabei de falar um exemplo da consunção. Volta. Eu estou pensando aqui em um exemplo e falei do exemplo da consunção. Tira esse. Vou dar outro exemplo que acontece. Prevaricação e condescendência criminosa. Pronto. A prevaricação é quando você, é o 319 do Código Penal, a prevaricação é quando você deixa de fazer, o funcionário público, né, ele deixa de fazer ou faz alguma coisa atendendo a um sentimento pessoal. Beleza? Isso é a prevaricação. A condescendência criminosa é você pega a prevaricação e fala assim, olha, se essa coisa que ele está deixando de fazer é punir um subordinado, e se esse sentimento pessoal aqui é indulgência, aí eu não tenho mais prevaricação, aí eu tenho condescendência criminosa. A condescendência criminosa, ela é um crime como se fosse uma prevaricação específica, voltada para o subordinado, para o superior hierárquico que pune o subordinado, porque ficou com pena, não pune porque ficou com pena. Entendeu? Então, nesse caso, eu vou usar o princípio da subsidiariedade. Nesse exemplo que eu dei, a prevaricação ela seria subsidiária à condescendência criminosa. Você pode olhar para o caso e falar assim, uai, cabe os dois aqui. Eu tenho aqui, um superior hierárquico deixou de punir o subordinado por indulgência, eu tenho um funcionário público que deixou de fazer alguma coisa em razão de um sentimento pessoal. Ou seja, caberia prevaricação também. Por que não é prevaricação? Porque eu tenho uma lei, um artigo, no caso, mais amplo, né, mais específico, que vai ali, cirúrgico, que fala do caso específico do superior hierárquico e não sei o quê. Então isso aí configura a subsidiariedade.
Beleza? Nesse caso, você percebe que eu vou ter que comparar os artigos, né? Vou ter que comparar os artigos para ver qual que é mais amplo do que o outro. Eu vou ter que comparar lá o constrangimento ilegal, vou ter que comparar o constrangimento ilegal com o estupro, por exemplo. Eu vou ter que comparar a prevaricação com a condescendência criminosa. Beleza? Eu tenho que fazer essa comparação do artigo, ver qual que é mais amplo do que o outro, para ver qual que eu vou aplicar. Isso é o princípio da subsidiariedade. Então, a gente, falamos do princípio da especialidade, falamos do princípio da subsidiariedade. E agora, para fechar, a gente vai falar sobre o princípio da consunção. Agora sim. Princípio da consunção ou absorção. Nesse caso, eu comparo fatos. Só lembrando, né? A gente teve o princípio da especialidade, que ele é, vou botar aqui, abstrato. Eu tenho o princípio da subsidiariedade, que eu comparo as leis. E eu tenho o princípio da consunção, em que eu comparo fatos. Beleza? Consunção, que eu comparo fatos. Por quê? Vamos falar do princípio da consunção. O princípio da consunção acontece quando eu tenho fatos diferentes, o mesmo fato, né, ele consegue ser encaixado em dois crimes diferentes, mas é porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho, que eu tenho que explicar para vocês. Ou foi um crime progressivo, ou uma progressão criminosa, ou são atos impuníveis, ou então é um crime composto, um crime complexo. Tudo isso enseja a aplicação do princípio da consunção. Vamos ver? Olha só. Eu tenho aí, por exemplo, crime progressivo. Crime progressivo. O que é o crime progressivo? Deixei já bem claro aqui, né? Vou aproveitar, já vou fazer isso aqui assim, para você perceber uma coisa. Olha a diferença do crime progressivo para a progressão criminosa, para você não errar. Em um, o dolo não muda, no outro, o dolo muda. Como assim dolo não muda e dolo muda? Crime progressivo, o dolo não muda. No crime progressivo, o agente, desde o começo, ele tem um dolo e esse dolo não muda durante toda a trajetória dele. Vamos lá? Quero matar meu desafeto. Quero matar meu desafeto. Para eu matar meu desafeto, eu tenho que passar por lesões corporais. Para eu matar meu desafeto, eu dei 3 tiros. Eu dei um tiro na perna, um tiro na barriga, um tiro na cabeça, aí ele morreu. Percebeu? Desde o começo eu quis matar meu desafeto. Só que eu cometi lesão corporal, homicídio. É isso que aconteceu. O meu dolo era de quê? De homicídio. Eu queria matar. Eu já sabia que para chegar no homicídio, eu ia percorrer ali as lesões corporais. Não tem problema. Eu vou responder por 2 crimes. Eu vou responder por lesão corporal e por homicídio? Lógico que não. Eu vou responder só por homicídio. O meu dolo não mudou. Desde o começo eu quis praticar homicídio. As lesões corporais que foram causadas para eu chegar no homicídio, elas ficam absorvidas pelo homicídio. Isso é o crime progressivo. Meu dolo não mudou. Desde o começo, eu quis matar o agente. O dolo não muda. Crime progressivo, o dolo não muda. Agora, progressão criminosa, aí eu tenho uma progressão no dolo. Aí as pessoas confundem, né? Porque aqui é progressivo, aqui também. Aí as pessoas confundem. Meu Deus do céu, qual a diferença? Crime progressivo, progressão criminosa. É só invertir a ordem das palavras, professor. Já muda alguma coisa? Muda alguma coisa. Olha só, na progressão criminosa o dolo muda. Como assim o dolo muda? Eu quero causar lesões corporais no meu desafeto. Chego no meu desafeto, começo a meter-lhe a porrada, né? Começo a meter-lhe a porrada no meu desafeto, lesões corporais. Durante a taca que eu tô dando nele, eu penso o seguinte: rapaz, acho que eu vou matar. Acho que eu vou matar meu desafeto. E eu mudo meu dolo. O meu dolo era de meter-lhe a porrada. Agora meu dolo virou de matar. Eu quero matar meu desafeto. Nesse caso, eu matei meu desafeto. E aí, eu vou responder por lesão corporal e por homicídio? Ou eu vou responder só por homicídio, por causa da progressão criminosa? Só por homicídio. Você percebe que tanto no crime progressivo quanto na progressão criminosa, nos exemplos que eu dei, nos 2 casos ele vai responder pelo homicídio. Nos 2 casos, só pelo homicídio. Porque o homicídio vai absorver a lesão corporal. Nos 2 casos. Aí, professor, para que eu tenho que saber essa diferença então? Porque cai na prova. Na prova vai estar lá. Isso aqui, olha, é um exemplo de crime progressivo.
Você fala, não, isso aqui é um exemplo de progressão criminosa. Vai cair na sua prova, tá? Não lembro se as questões que eu coloquei aqui tem alguma que difere isso, acho que não, mas já caiu em várias questões, por isso que eu estou trazendo para você, e você não vai errar. Então, crime progressivo, o dolo não muda. Progressão criminosa, meu dolo muda. Consequência dos dois é a mesma. Eu vou responder pelo crime mais grave que eu pratiquei e o crime menos grave vai ser absorvido, tá? Pelo princípio da consunção. O que mais? Atos impuníveis. Olha, atos anteriores, atos concomitantes, atos posteriores que são impuníveis. Por que eles são impuníveis? Porque eles são absorvidos pelo crime principal. Agora sim, aquele exemplo que eu estava dando para você. Imagina o seguinte, efetuei um disparo de arma de fogo em via pública sem ter porte de arma para matar meu desafeto. Disparo de arma de fogo, porte de arma de fogo, homicídio. Tudo isso eu tenho no crime. Tudo isso foi praticado. Encaixa, você pegar o fato, você encaixa ele nesses três crimes. Por que ele vai responder só por homicídio nesse caso? Porque o disparo de arma de fogo e o porte de arma de fogo ficam absorvidos pelo homicídio. Mas aí vem um parênteses. Olha esse parênteses. Você não vai errar isso na sua prova. Ah, professor, quer dizer que sempre que eu tiver, então, um homicídio com arma de fogo, eu vou ter o princípio da consunção? Não! Existe caso em que eu não tenho aplicação da consunção, em que ele vai responder pelo porte de arma de fogo e pelo homicídio. Uai! Como assim? Vou dar-lhe um exemplo, tá? Quando o réu vai ser... Eu trabalho no TJ, né? Quando o réu chega lá na audiência para o seu interrogatório, no homicídio, você pergunta para ele assim, ô fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa arma aí que você usou, você já tinha ou você comprou só para matar o seu desafeto? O réu acha que a melhor resposta é não falar que ele comprou só para matar, que vai parecer uma coisa premeditada. Então o que o réu fala? Não, excelência, essa arma eu já tinha há 3 anos, comprei na feira do rolo, faz 3 anos que eu tenho essa arma, pensando, né, para me defender, sabe como é que é? Eu moro em tal lugar, lá é perigoso, eu tenho que ter uma arma para me defender. E aí surgiu a ideia de matar meu desafeto, peguei a arma que eu já tinha e cometi o homicídio. Ó, o que o réu está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha, eu já cometo o crime de porte de arma há 3 anos. Não tem nada a ver com o homicídio que eu acabei de fazer. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que o réu está me dizendo. Nesse caso, ele responde pelos 2 crimes. Porque ele já praticava o porte de arma há muito tempo. Para eu ter a aplicação do princípio da consunção, eu tenho que ter um crime meio. Eu tenho que ter comprado a arma só para matar. Eu quero matar meu desafeto, eu preciso praticar o crime de porte de arma ilegal de arma de fogo no meio do caminho. Aí fica absorvido. O porte de arma anterior ao homicídio seria um ato anterior impunível. Nesse exemplo que eu dei. Agora, atos concomitantes. Você imagina o seguinte, durante o crime de estupro, é comum que a vítima tenha lesões corporais. Durante o crime de estupro, é comum, é inerente ao crime de estupro, a vítima ficar com lesões corporais. Essas lesões corporais, elas são absorvidas pelo estupro. O agente ele não responde por estupro e lesões corporais, se as lesões corporais forem concomitantes com o estupro. Óbvio que se eu conseguir diferenciar ou distanciar os 2 crimes, ele responderia pelos 2. Um exemplo, ele meteu-lhe a porrada na vítima. Depois falou, cara, vou estuprar a vítima. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí você pode ter os 2 crimes, tá? Agora, se a intenção dele era só estuprar, né? Se ele era estuprar e ele usou violência para cometer o estupro, em vez de ser só a grave ameaça, ele usou violência. Essa violência gerou lesões corporais. Enquanto ele usava violência para segurar a vítima, para conseguir conter a vítima, acabou causando lesões corporais. É essa violência, essa lesão corporal que fica absorvida pelo estupro. São atos concomitantes que são absorvidos. Ele responderia só pelo estupro. Um outro exemplo, atos posteriores que também são impuníveis. Olha, crime de furto. Imagina o seguinte,
Imagina que eu fui para um show, tá? Eu não, né? Imagina que o agente foi para um show, Tício de sempre, foi para um show no Parque da Cidade. Para quem não é de Brasília, o Parque da Cidade é um parque que tem aqui em Brasília, que tem muitos shows. Foi no show no Parque da Cidade e lá no show ele furtou 40 celulares. 40. Sabe o que o pessoal faz, né? O pessoal pega aquela calça, eu não sei nem como é que chama, aquela calça coladinha que a mulher usa para malhar, por exemplo, leg. E ele vai colocando o celular dentro da calça, assim, ó. Aquela coladinha, né? Vai segurando, ele coloca, cara, ele fica com a perna inteira cheia de celular. Então ele tá com a calça normal por cima e uma calça coladinha por baixo. E nessa calça coladinha ele vai encaixando o celular ali. Ele vai roubando, sabe? Vai furtando. Sabe aquele furto que você... Quem já foi pra show provavelmente conhece alguém que já passou por isso ou já passou por isso, né? Você vai pro show com o celular, de repente, cadê meu celular? Alguém pegou, você nem sentiu a destreza do cidadão, né? E aí esse cidadão que tem essa destreza tá lá com 40 celulares em volta do corpo. Esse cara, quando ele chega na comunidade, chega na cidade dele, o que ele vai fazer? Ele vai vender esses celulares. Ou ele estava fazendo coleção de celular. Ele vai vender. A venda do produto, do furto, não é crime. Não é crime. Ele não responde. Ele não responde por receptação. Não responde porque foi ele que furtou. É meio lógico, é um desdobramento natural do crime do furto a pessoa vender o patrimônio, né? Vender aquilo que ela furtou porque ela quer dinheiro, tá? Então se ela furta alguma coisa que não é dinheiro, ela quer vender para ficar com o dinheiro. Então é um desdobramento natural do furto, é um ato posterior que não é punível, beleza? Tudo gera só furto, fica tudo absorvido pelo furto. E o último exemplo que a gente tem aí do princípio da consunção é o crime complexo. Eu vou dar um exemplo, vou botar bem aqui, ó, um crime complexo que tem, o roubo mesmo. Vamos lá, vamos falar do roubo, olha só. Artigo 157 do Código Penal fala do roubo. O que é o roubo? O roubo nada mais é do que um furto mais ameaça. Um furto mais ameaça ou um furto mais lesão corporal. Isso é um roubo. Se você for ver lá, o que é o roubo? Subtrair para si ou para outrem, furto. Subtrair para si ou para outrem, furto. Mediante violência, lesão corporal ou grave ameaça. Ameaça. Então, ou eu tenho um furto mais uma ameaça, ou eu tenho um furto mais um roubo. Ou um furto mais uma lesão corporal. Aí forma o roubo. Quando alguém pratica um roubo, ele responde também por ameaça? Não. Quando ele pratica um roubo, ele responde também pela lesão corporal? Não. Ele responde pelo furto e roubo, porque ele subtraiu uma coisa? Não. Só responde pelo roubo. O crime complexo, que é o crime composto, ele absorve os mini-crimes que o compõem. Tá? Todos os crimes que o compõem são absorvidos pelo crime total. No caso do exemplo, o roubo. Então você não responde por roubo e a lesão corporal, que foi da violência. Você não responde por roubo e ameaça, que foi da grave ameaça. Você responde só por roubo. Tudo fica absorvido pelo roubo. Isso é o princípio da consunção. Então na consunção a gente falou crime progressivo, falou progressão criminosa, atos impuníveis que podem ser anteriores, concomitantes e posteriores. E falou também do crime complexo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então já falamos. Princípio da especialidade, que ele fala o quê? É abstrato, tá? Princípio da especialidade, pela própria situação você já sabe se vai ser uma lei específica ou uma lei genérica. Princípio da subsidiariedade, aí eu tenho que comparar as leis para ver qual que eu vou usar. E o princípio da consunção, que eu comparo os fatos e vejo se um absorve o outro ou não. Tranquilo? Por aí? Tá tranquilo? Vamos então fazer umas questõezinhas para fechar esse ponto? Ó, vamos lá. Primeiro, ó, juiz do Pará 2019 do CESP. Olha só essa questão aí. Para se vingar de uma agressão pretérita, João, maior de idade, com vontade livre e consciente de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Pedro. Disparos de arma de fogo contra Pedro. Tendo-se certificado que apenas um projétil atingiu Pedro, em local não letal, opa, ó, aqui ele já cometeu lesão corporal. Vou botar aqui, lesão corporal.
de que ele ainda não estava vivo, João então efetuou mais 2. E esses 2 foram letais. Aqui, agora ele cometeu homicídio. E o homicídio se consumou. Você percebe que aqui, deixa eu botar aqui também, não. Aqui ele cometeu, por aí, porte ilegal de arma de fogo. Olha aí, olha só a situação. Homicídio se consumou. Boa. João possuía porte e posse da arma utilizada. Então já apaga aqui. Não cometeu porte ilegal de arma de fogo. Já vou botar qual? Vou botar disparo. Disparo em via pública, por exemplo. Beleza. Ó, considerando essa situação, assinale a opção correta. Olha aí, ó. Trata-se de um crime progressivo, pois João praticou vários atos, tendo passado de um crime menos grave, lesão corporal, para um crime de maior gravidade. Olha aí a questão perguntando se isso é um crime progressivo. Opa, se isso é um crime progressivo. Gente, e aí? Crime progressivo ou progressão criminosa? Vou voltar para você. Crime progressivo, dolo não muda. Olha lá, crime progressivo, dolo não muda. João praticou vários atos, tendo passado de um crime menos grave para um crime mais grave. Você acha que ele, João, nesse caso aí, tá? Você acha que João praticou um crime progressivo? Que o dolo não muda? Ele queria matar desde o começo, foi lá, começou a praticar os atos e matou. Nesse caso, ele está querendo que a gente compare. Não é a lesão corporal com um disparo, ou 2 disparos, enfim, com um homicídio. Na verdade, quando ele praticou aquele disparo ali, que eu coloquei lesão corporal, né, a pegadinha da questão é essa, eu vou mudar agora para você entender. Nesse caso aqui, ó, lesão corporal, que em algum momento ele quis praticar lesão corporal, gente. Em algum momento, em nenhum momento fala que ele quis praticar uma lesão corporalzinha antes de chegar no homicídio. Em nenhum momento. Ele quis matar desde o começo. E isso que aconteceu, ele deu um tiro e a pessoa não morreu, foi uma tentativa de homicídio. Ele deu um tiro, falou, opa, não morreu, deu mais 2, morreu, pronto. Isso aí tudo junto e vira um homicídio. Ele queria matar. Ah, mas ele deu primeiro 1, isso é um fato separado do outro fato que ele deu 2. É a mesma coisa, é um conjunto ali só, é o conjunto da obra. Tá? Então aqui, quando ele fala aqui, ó, não letal, vou botar aqui, ó, tentativa de homicídio. Ele queria sempre o homicídio. Sempre o homicídio, desde o começo. Aqui não consumou por circunstância alheia à vontade dele, e aqui consumou porque ele quis dar mais tiro. Então eu não tenho um crime progressivo. Eu não tenho ele indo de um crime menos grave, lesão corporal, para um de maior gravidade. Eu tenho ele indo desde o começo, tentando matar. Quero matar, consegui matar. Foi isso que aconteceu. Entenderam? Não passou. Ah, não, olha só, vou dar um tiro primeiro na perna, para dar uma machucada. Depois, eu quero primeiro fazer ele dar, né, lesão corporalzinha ali na perna, vou dar outro na outra perna, depois eu dou um na cabeça. Não foi isso que aconteceu. Ele atirou para matar. Morreu? Não morreu. Mais outro. Morreu? Não. Pum, morreu. Pronto, agora consumei meu homicídio, que eu queria desde o começo. Né? Percebendo? Ele não mostra que ele quis passar de crime menos grave para mais grave. Por isso que eu não tenho, de forma alguma, um crime progressivo aqui. Em razão do princípio da consunção, que será aplicado ao caso, João responderá só por homicídio. Ele vai responder pelo disparo e pelo homicídio? Não, ele vai responder só por homicídio. Como é que eu vou conseguir matar alguém usando minha arma de fogo se eu não disparar? Vai disparar. É um crime meio, eu tenho porte de arma. Um crime meio para eu conseguir o homicídio é o disparo de arma de fogo. Então eu tenho que ter o disparo para ter o homicídio. Ficar absorvido. É um crime meio. Beleza? É um ato anterior, o disparo, impunível. Impunível. Tá? Letra B é a nossa resposta. O crime praticado por João é classificado como crime complexo negativo. Eu não tenho 2 crimes que formam um crime só. Né? Eu tenho, na verdade, 2 crimes autônomos, sendo que um fica absorvido pelo outro. João praticou 2 condutas típicas e autônomas, pois
dois bens jurídicos foram violados em um só contexto fático. Não, tá? Não vão ser autônomos porque uma vai ficar absorvida pela outra. Na verdade, foi uma conduta só, né? Não foram duas condutas, foi uma conduta. Disparei, disparo. Esse disparo que ele fez gerou dois crimes. Então, eu tenho o disparo e eu tenho o homicídio. Tá? Em uma conduta. Uma única conduta. O que mais? Em razão do princípio da subsidiariedade, João responderá apenas pelo crime de homicídio. Você percebe que a letra B e a letra E elas são iguais. Só muda o princípio. Ó, em razão do princípio da consunção, em razão do princípio da subsidiariedade. Se você não sabe a diferença, você pode errar. Aqui não tem subsidiariedade nenhuma, não tem dois crimes, duas normas que se aplicam iguaizinhas para o mesmo caso, sendo que uma é mais específica que a outra, ou né, do princípio da especialidade, ou que uma é subsidiária e a outra é primária. Não tenho isso. Você percebe? Não tenho. Eu não tenho aplicação aqui de especialidade nem subsidiariedade. Eu tenho dois crimes, um relacionado à arma, ou relacionado ao homicídio, e eu vou ter uma só punição, que é o do homicídio. Por quê? Porque o outro fica absorvido. Isso é consunção, não é subsidiariedade. Beleza? Então aqui também não é. Tá aí nossa resposta. Aí. Nossa resposta, letra B de bola. O que mais? Ó, sobre o conflito aparente de normas penais e os princípios dirimentes, é correto afirmar. Vamos lá. A norma especial prevalece sobre a norma geral, certo? Certo, princípio da especialidade. Necessariamente descreve um tipo penal apenado mais severamente. Aí tá errado, né, meu amigo? Aí você não me complica. Não é necessariamente. O que a gente falou já nesse vídeo aqui? A gente falou o seguinte, olha, pode ser que seja mais grave, mas pode ser que não seja mais grave a lei mais especial. Não necessariamente ela vai ser mais grave, né? Por isso que tá errado aí a letra A. Vamos botar aqui o nosso errado. Letra B. O conflito aparente de normas penais tem por requisito a unidade fática. Vamos ver os requisitos? Unidade fática. Vou botar aqui, ó. A. Unidade fática. B. Pluralidade de normas aplicáveis, por isso que é aparente. E vigência contemporânea. C. Perfeito, que a gente já viu, acabou de ver no nosso vídeo. O que mais? A norma subsidiária descreve um grau maior de lesividade do bem jurídico e necessariamente um tipo mais severo também não. A consunção pela qual uma conduta absorve a outra é possível no crime progressivo, tá certo? No crime complexo, tá certo? E na progressão criminosa, tá certo? E todos necessariamente a unidade de desígnios do sujeito desde o primeiro ato. Aí tá errado, porque o que a gente viu? Na progressão criminosa, o dolo muda. Ou seja, o desígnio dele muda, ele começa a ter outra vontade durante o crime, por isso que ele vai progredindo, né? Ele vai progredindo no dolo dele. Queria só lesão, passou para homicídio, por isso que está errado. Beleza? Pelo princípio da subsidiariedade, prescinde-se, dispensa do caso concreto para saber qual a norma aplicável. A análise é feita de forma abstrata. Olha, aqui tem a análise feita de forma abstrata, não é a subsidiariedade, é a especialidade. É especialidade. Beleza? Letra B, nossa resposta. Questãozinha boa, show de bola, tudo que a gente viu no nosso vídeo. Vamos para a próxima? Ó, essa aí, sopa no mel. Sopa no mel. Para solucionar conflito aparente de normas, são empregados quais princípios, pessoal? Especialidade, subsidiariedade e consunção. Especialidade, subsidiariedade, tá aqui, ó, letra A. Especialidade, proporcionalidade. Proporcionalidade, subsidiariedade. Subsidiariedade, fragmentariedade. Fragmentariedade, tá vendo? Você sabendo os três princípios, já consegui acertar uma questãozinha sopinha no mel essa daqui. O que mais? O princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro. Tá certo isso? Tá certo, absorção. Sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, crime complexo, progressão criminosa, fato posterior não punível, fato anterior não punível. Aí, ó, perfeita questão. Maravilha de questão, certa.
Questão certa, perfeitamente, tudo que a gente viu no princípio da consunção. Só não colocou os atos concomitantes, o resto está tudo aqui, um resumo de tudo que a gente viu. Você percebe que em mais de uma questão ele listou o princípio da consunção. Crime progressivo, progressão criminosa, atos impuníveis, crime complexo, enfim. Beleza, galera? Com isso a gente encerra esse vídeo sobre o conflito aparente de normas, um tema muito importante para a sua prova, o princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da consunção. Cara, faça mais exercícios, tá? Mergulhe nesse assunto, porque vai cair na sua prova. Tranquilo, pessoal? Então eu vou encerrando por aqui, a gente fecha a conta, passa a régua. Tchau, obrigado.